E aí, pessoal, tudo bem? O Flamengo chega à final do Intercontinental, vai pegar o PSG, que poupou os titulares, alguns titulares nesse jogo de hoje, jogou hoje, inclusive, e poupou para o jogo da final contra o Flamengo. Pessoal, muita gente diz que os europeus não ligam muito pro Intercontinental, que é o Mundial de Clubes, mas eles ligam sim. Inclusive o PSG não tem esse título, né? Jogou agora no meio do ano Mundial de Clubes, o novo formato de Mundial de Clubes que vai acontecer de 4 em 4 anos. Mas esse título anual que tem, né, o Intercontinental barra Mundial de Clubes, o PSG ainda não tem. Conquistou pela primeira vez a Champions League e agora se classificou para a final do Intercontinental e poupou os titulares no jogo de hoje no Campeonato Francês. Tem alguns desfalques, Dembélé está machucado, o Hakimi também sofreu aquela pancada num jogo da Champions League do Luiz Dias, também está machucado. Acho que fora o Hakimi, boa parte da zaga vai jogar, como por exemplo o Marquinhos, o Pacho e o Nuno Mendes, lateral esquerdo. O trio de meio campo também acredito que vai jogar, que é o Vitinha, João Neves e o Fabian Luiz. Doué, acredito que é o que vai jogar e o Kvaratskhelia. Agora não sei quem é que vai substituir o Dembélé. Não sei se o Dembélé vai chegar a jogar. Mas fora isso, galera, eu acho que só mesmo o Hakimi e o Dembélé, daquele time que ganhou a Champions League, talvez, né, tirando o Donnarumma que saiu, mas acredito que o goleiro, sim, faz uma diferença, mas o time mesmo que tá de linha é que fez toda a diferença pro título do Paris Saint-Germain. E o Flamengo, hoje no jogo contra o Pirâmide, poupou alguns titulares, como por exemplo o Bruno Henrique, não estou me lembrando muito, o Léo Ortiz também ficou no banco de reservas, mas eu, na minha opinião, ainda acho que o Danilo tem que ir para a final. Eu acho que é muito arriscado colocar o Léo Ortiz agora, sem ritmo, mas enfim, independente de quem vai jogar na zaga, não baixa o nível. Qualquer um dos 3 zagueiros do Flamengo que vão jogar hoje não baixa o nível. No meio-campo, hoje, o Felipe Luiz repetiu a escalação, Jorginho, Pulgar e Arrascaeta. Na ponta esquerda ele colocou o Everton Cebolinha, que subiu muito de nível agora nesse final de ano. Já tem torcedores, já tem até especulações de que ele possa renovar com o Flamengo. A questão física é um problema ainda, mas o Everton Cebolinha, a gente sabe que se trata de um bom jogador e ele sobe de nível assim inesperadamente, cara. Esse final de ano agora voltou de lesão e voltou muito bem. Pode ser até que vá jogar a final no lugar do Samuel Lino. A gente tem que ver como é que vai ser. O Carrascal também jogou, saiu. E o Bruno Henrique foi poupado e entrou no segundo tempo. O Flamengo venceu com facilidade esse jogo de hoje. Era um jogo teoricamente mais fácil do que o Cruz Azul. Desde o início do Mundial já se falava muito que o grande adversário do Flamengo é o Cruz Azul. O Flamengo passando do Cruz Azul já se torna um caminho mais fácil, porque o Pirâmide é tecnicamente abaixo do que o Cruz Azul. E eu acho que o Flamengo não teve dificuldade para vencer o Pirâmide, não. O Pirâmide pode ter chegado em alguns momentos ali com o seu centroavante, mas fora isso, eu acho que o Flamengo controlou muito bem o jogo e venceu com propriedade, venceu com técnica, superioridade. O time do Flamengo é melhor do que o time do Pirâmide. E é isso, vai encarar o PSG e vou dizer para vocês que eu acho que nunca esteve tão acessível desde 2000, porque o pessoal fala que de 2012, né, foi o mais fácil para o Corinthians. Eu não acho, sinceramente eu não acho. Até porque o melhor jogador do Corinthians naquela época foi o Cássio, foi o goleiro Cássio. E quando o goleiro é o melhor de uma partida, a gente já sabe que o time não jogou bem e precisou do goleiro, não é verdade? Eu não caio nesse discurso, eu não concordo muito de dizer que é um Mundial de Clubes mais acessível para um brasileiro desde 2012. Não. Eu até acho que
2019 e 2021, se eu não me engano, ou foi 2020, que o Palmeiras enfrentou o Chelsea na final e o Flamengo enfrentou o Liverpool na final em 2019. Eu até acho que foi muito mais propício para o brasileiro ganhar do que propriamente o Corinthians em 2012, na minha opinião. Porque o Corinthians fez um gol e meu amigo, o Cássio, pegou tudo. No último lance ali, o Cássio estava defendendo, assim, como costuma dizer os narradores, até sinal de Wi-Fi. Em 2019, o Flamengo chegou na prorrogação com o Liverpool e perdeu com o gol do Firmino na prorrogação. O Flamengo, que em determinados momentos chegou a controlar o jogo ali contra o Liverpool, mas a gente sabe, aquele time foi o melhor time do mundo na época, né? Ninguém conseguiu bater aquele Liverpool de Salah, de Firmino, de Mané, e, enfim, venceu o favorito. E em 2021, não tô lembrado aqui, galera, se foi 2021 ou se foi 2020, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, que pegou o Chelsea. Eu acho que foi 2021. Eu me confundo por causa da temporada europeia, que é 2021, 21, 22, mas enfim. O Palmeiras pegou o Chelsea e dava pro Palmeiras ganhar. Dava pro Palmeiras ganhar do Chelsea. Aquele Chelsea que venceu, inclusive com o Jorginho também. Mas era uma espécie de sensação o Chelsea, naquele momento ali. Né? Acredite, eu não estou falando nenhuma besteira. Eu acho que foi uma espécie de sensação, sabe? Tipo um Atlético Mineiro, que foi campeão em 2021, de tudo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Hulk no auge, aquela coisa toda, os caras jogando muito, Savarino. E eu acho que o Chelsea foi mais ou menos nesse sentido. Não à toa que depois saíram todo mundo. O Havertz foi pro Arsenal, o Jorginho também foi pro Arsenal, enfim, outros jogadores também saíram. E o Chelsea não chegou a ganhar mais muita coisa depois daquele dia, né? Então foi uma espécie de sensação. E dava pro Palmeiras ganhar, pro Palmeiras ganhar. E agora eu acho que dá pro Flamengo vencer o Paris Saint-Germain. Até porque a gente teve uma prova no próprio Mundial de Clubes agora, o Botafogo vencendo por 1-0 o Paris Saint-Germain. Venceu por uma bola, venceu por um lance, mas venceu. Isso talvez não faça muita diferença numa fase de grupos, mas numa final tem que ver como é que o Felipe Luiz vai jogar. Porque a gente sabe que o Felipe Luiz tem a história de que não quer abrir mão do estilo de jogo. E eu até acho que, até determinado ponto, eu acho que o Felipe Luiz tem razão, porque jogou o ano todo de um jeito e vai mudar numa final, mas é aquela coisa. Pode ganhar o título jogando mal, pode perder o título jogando bem. Eu, como torcedor, se fosse perguntar para mim, pode jogar por uma bola e colocar um ônibus na frente do gol, que eu não me importo. O importante é ser campeão. E vamos ver até que ponto o Felipe Luiz vai abrir mão do jogo dele, da linha alta, da transição alta, da pressão alta, do controle... Ô, gente, desculpa, meu Deus do céu. Do controle da posse de bola, que a gente sabe que o Felipe Luiz gosta de propor o jogo com posse de bola, com passe, saída com Rossi. Será que o Flamengo vai jogar assim? Dessa forma, desse jogo perigoso? Então, é um ponto a se analisar. O PSG, como o próprio Felipe Luiz disse, é um time muito autoral do Felipe Luiz, muito difícil de se copiar. É um PSG muito mesmo com a cara do Felipe Luiz. E não sei se vai dar para jogar, se o Paris Saint-Germain jogar pelo menos um pouco do que jogou na temporada passada, não sei se vai dar para jogar dessa forma contra o Paris Saint-Germain. Então, é a estratégia que o Felipe Luiz tem que ver se ele quer ser campeão do mundo, né? Aguardar a segunda bola, recuar um pouco as linhas, avançar com determinado controle, né? Não deixar o time muito exposto, porque quando o time quer propor o jogo, ele não tem jeito, ele acaba ficando muito exposto. O Felipe Luiz vai abrir mão disso, vai querer jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain. Tem que ver.
Na entrevista coletiva ele mesmo disse, o que vale é o resultado, nós deixamos uma boa impressão nesse Mundial, né, contra o Bayern, incomodamos o Bayern e tudo, mas será que é só isso mesmo que importa? Deixar uma boa impressão, um bom futebol e os títulos? É isso que o Felipe Luiz vai ter que colocar na balança, no meu ponto de vista. Se ele quiser ser campeão, vai ter que, ele mesmo disse, vai ter que ser erro zero. E erro zero para um time que tem uma diferença financeira, técnica do Paris Saint-Germain para o Flamengo, tem que ver até que certo ponto ele vai abrir mão do estilo de jogo dele para tentar encarar esse Paris Saint-Germain, ainda que desfalcado, mas a gente sabe que tem uma base sólida ali, um estilo de jogo do Luiz Henrique, e é uma final de Mundial de Clubes. O Paris Saint-Germain não vai entrar como se ele entra em qualquer jogo do Campeonato Francês. Ele vai entrar para vencer, é um título que eles ainda não têm, e vai ser muito importante para o Paris Saint-Germain vencer esse Mundial. Mas o que eu acho é que nunca esteve tão acessível para um Flamengo, para um time brasileiro, ganhar o Mundial de Clubes. Até a forma como todos os dirigentes, todos os jogadores, o Felipe Luiz estão adotando uma situação totalmente diferente de 2022, por exemplo. Aquele cante do Real Madrid, aquela coisa toda. Não, os caras estão... PSG, a gente sabe que eles são os melhores times, ele é o melhor time do mundo, o Felipe Luiz disse. Então, vamos tentar fazer o nosso. Se a gente conseguir bem, se não, é isso aí. Então, pé no chão. É a postura em que eu observo ao redor do Flamengo é pé no chão. Vamos ver até que ponto vai funcionar essa estratégia. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, se possível, dá um hype no vídeo aí para me ajudar, viu? Eu sou o João Marcelo, jornalista esportivo, e esse aqui é o meu canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, tchau!